depois o anticristo. E daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais. Se você não entender, semana que vem esta mensagem estará à disposição de vocês em DVD. Você pode levar, estudar em casa. Vai ser feito o livro, você depois poderá adquirir em nome de Jesus. O diabo também atua através desses 3 principados na vida econômica das pessoas. Por exemplo, Baal. Quem era Baal no Antigo Testamento? O nome Baal significa Senhor, significa dono. E quando você lê as páginas do Antigo Testamento, você vai ver que de todos os deuses pagãos, todos os falsos deuses do Antigo Testamento, Baal era o mais famoso. Baal foi o maior rival, o maior concorrente do culto a Deus do Antigo Testamento. Todos aqueles deuses do Egito, Dagon, os deuses dos filisteus, não era ninguém perto de Baal. As pessoas naquela época acreditavam que Baal era o deus da economia. Baal era o deus da chuva. Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da colheita. Queridos, eu estava vendo dados científicos em que pessoas enterraram crianças, dados arqueológicos, acharam vasos com cadáver de crianças enterrado com seus brinquedos. Era uma das formas do culto de Baal. Você sabe por que Elias matou todos os profetas de Baal? Porque eles eram assassinos. E Deus condenou eles à morte. No culto deles, eles sacrificavam crianças a Baal. E eles oravam: Baal, dá chuva. Baal, manda a colheita. Baal, abençoa a nossa terra, o nosso solo. Quando tinha pão na mesa, quando tinha comida na mesa, não era a Jeová que eles agradeciam, era a Baal. Então Deus diz: eu vou dar um golpe fatal na cabeça desse demônio. Levantou um homem chamado Só Deus é o Senhor. Elias significa só Deus é o Senhor. O nome de Elias já era um confronto contra esse demônio. E quando Elias vai diante de Acabe, Elias não tem dó. Elias chega lá e diz assim: não vai chover, senão segundo a minha palavra, ó rei Acabe. Vive o Senhor Deus, que não cai uma gota de orvalho, uma gota de chuva, senão enquanto eu não mandar. Sabe o que Elias estava fazendo? Estava amarrando os poderes das trevas naquele dia. Meus irmãos, Elias pode ser uma metáfora da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias de trevas. Estamos vivendo dias terríveis nesta terra. Mas a igreja do Senhor Jesus foi levantada para confrontar, para pegar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, para curar os enfermos no nome de Jesus. Há autoridade, há poder na sua vida para vencer as forças das trevas no nome de Jesus. Deus levantou a igreja Assembleia de Deus Nova Vida aqui em Vila Velha para fazer a diferença e para acabar e cancelar com as obras das trevas aqui neste lugar, no nome de Jesus. Elias dá um golpe fatal na cabeça de Baal. E aí vem a crise. Porque não tem chuva, não tem colheita. Não tem chuva, o gado não come. E aí não tem leite. E o gado vai ficando magérrimo. E a fome, o monstro da fome, o espectro da fome começa a chegar no mundo daquela época. Mas diz a Bíblia que Elias, enquanto o mundo estava com fome, enquanto o mundo tinha sede, seca total. Diz a Bíblia que Elias estava lá no ribeiro de Quiriate. E todo dia de manhã e à tarde Deus mandava corvos levar carne e pão para Elias. A igreja do Senhor Jesus está no mundo, mas não é mundana. A igreja do Senhor Jesus está aqui no Espírito Santo, mas não é capixaba. Nós moramos na América do Sul, mas não somos sul-americanos. Nós somos, amados queridos irmãos, cidadãos dos céus. E Deus cuida de você no momento da crise. Em nome de Jesus, eu declaro isso na sua vida. Quando o ribeiro de Quiriate secou-se, a palavra de Deus diz que Deus manda socorro para Elias de um lugar aonde ninguém espera.
Deus manda socorro dos lugares mais surpreendentes, meu querido. Talvez você está esperando um socorro da sua empresa. Talvez você está esperando um socorro do banco onde você tem conta. Talvez você esteja esperando um socorro do seu advogado. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Deus levanta uma viúva, pastor Eduardo. O seu socorro vem do lugar onde você menos espera. Elias chega na casa da viúva. A senhora tem alguma coisa para comer aí, dona? Olha, moço, eu tenho aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo, uma massa, vou cozinhar. E é a última refeição, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer de inanição. Não, assim diz o Senhor. Traz para mim primeiro, porque não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. E eu venho aqui, no nome do Senhor, dizer para esta igreja: não se assuste com a crise, porque não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Deus está cuidando de você. Aleluia. A economia dos dias de Baal era uma economia mais simples. Era uma economia na base de troca. Não existia moeda, mas a moeda não era o principal maneiro de negócio naquela época. Então, quem tinha milho trocava por trigo, quem tinha trigo trocava por leite, quem tinha leite trocava por queijo. Era na base da troca, era na base da barganha. E Baal era o Deus, considerado o Deus da economia daquele tempo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus denuncia um outro principado. Um principado muito mais elaborado, muito mais inteligente, para uma economia muito mais complexa, que é Mamon. Jesus o denuncia, lá no capítulo 16 de Lucas. Pode ler todo o capítulo, você vai encontrar Jesus dizendo: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Nós não sabemos o significado correto deste nome, mas sabemos que Mamon era um deus da antiguidade, que era o Deus das riquezas. Jesus denuncia este espírito maligno. O tempo todo, pastor Eduardo, pastor Jackson, me parece que Jesus está tentando denunciar o que estava por trás do dinheiro, o que estava por trás das riquezas. O dinheiro é bênção, meu irmão, quando não há amor nele, quando não há apego a ele. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A única maneira de eu conseguir santificar o meu dinheiro, a única maneira de o meu dinheiro ser uma bênção, é quando eu coloco ele à disposição do reino de Deus. Senão, o dinheiro está endemoniado. A Bíblia diz lá em Lucas 16, que as riquezas dessa terra são riquezas da injustiça, riquezas da iniquidade. Jesus via, sabe o que atrás do dinheiro? Um demônio. Você quer ver uma coisa? Jesus não andava com dinheiro no bolso, ele era radical com ele mesmo, ele era severo com ele mesmo, ele era muito disciplinado nessa questão. Quando o Império Romano foi cobrar o imposto de Jesus e de Pedro, Jesus poderia ter tirado um dinheiro do bolso, sim ou não? Mas ele não tirou. Ele poderia ter ido a Judas, me dá aí algum dinheiro para me pagar o imposto, mas não fez isso. Sabe o que Jesus fez? Pedro, vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele, tem uma moeda, paga o meu imposto e o seu. Depois Jesus, quando ensinou os discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ele diz: olha, quando vocês forem pregar, não levem dinheiro na bolsa, não leve dinheiro no bolso, entre outras coisas, ele fala sobre o dinheiro, e os discípulos parece que aprenderam isso, porque quando eu chego em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vejo Pedro e João entrando no templo, capítulo 3, e na porta formosa do templo, estava lá um coxo, um aleijado, com mão estendida, pedindo esmola. Agora me escute, no capítulo 2 e no capítulo 4, fala que todo o dinheiro da igreja era depositado aos pés de quem? Dos apóstolos. Não faltava nada na igreja, todo o dinheiro, toda a oferta, nos pés dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos tinham dinheiro. Porém, Pedro e João aprenderam com Jesus a não andar com dinheiro no bolso,
porque Jesus estava vendo o demônio que estava por trás